Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Esta é a sexta aula dessa série de estudos que fazemos sobre conflitos da vida. Nessa sexta aula, nós vamos falar sobre lidando com a desesperança. Desesperança que faz com que muitas pessoas acabem vivendo uma vida muito infeliz e algumas pessoas, por conta do grau de desespero, chegam às vias de um suicídio, por exemplo. A desesperança é um mal que tem acometido muitas pessoas, leva elas a ficarem sem encontrar um sentido para suas vidas, sem encontrar um propósito para suas vidas. Elas perdem bens, perdem pessoas, elas ficam sem chão muitas vezes na sua vida e por conta disso acaba tomando decisões drásticas nas suas vidas, além do próprio sofrimento em si, que é viver uma vida de desespero. E o que a Bíblia diz a respeito disso e o que podemos fazer diante dos desesperos da vida? É isso que nós vamos tratar nessa lição de hoje. Convido você a abrir sua Bíblia, então acompanhar conosco aqui. Eu sempre coloco o texto que eu leio aqui para que você possa acompanhar e assim você lê a mesma versão que eu estou lendo, né? Então o texto que eu vou ler agora para a nossa abertura para tratar desse tema será 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 ao 10. Lá Paulo conta uma experiência pessoal que vai ser para nós uma base da nossa reflexão sobre lidando com os desesperos da vida. Então, no versículo 7 diz o seguinte: E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a palavra de Paulo, essa experiência pessoal que ele teve, e nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos pedir a graça do Senhor e sabedoria, entendimento, para sermos edificados pelo ensino da sua palavra. Oremos. Pai amado e querido, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de abrir a Bíblia e refletir com meus irmãos sobre temas cruciais das nossas vidas, como o tema de hoje, que é a respeito do desespero. Nos ajuda, Senhor, a ter um entendimento, Senhor, nosso próprio, de como nós estamos vivendo esse momento, e também nos ajuda, Senhor, a encontrar luz e soluções para lidarmos com os problemas, das adversidades e os conflitos da vida, e principalmente do desespero, Pai. Nos ajuda, nos dá essa sabedoria nessa hora, Pai, pelo Espírito Santo e pela compreensão das Sagradas Escrituras. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos tratar sobre esse tema, sobre o desespero humano, que é um tema tão importante, pertinente para o tempo que nós vivemos, principalmente nessa época que teve a pandemia, onde parece que foi um gatilho para muitos problemas de ordem mental e emocional virem à tona. E as pessoas se encontraram desesperadas em muitos momentos, muitas pessoas realmente tiveram momentos muito difíceis. E quando a gente vai tentar entender todas essas coisas, a gente compreende que a mente humana ainda é um mistério em muitas áreas. E quando eu falo aqui a mente humana, vou estar usando esse termo também no sentido de coração, né? No sentido que a Bíblia trata muito, né, esse termo coração, que tem a ver tanto com a fonte da nossa racionalidade, mas a fonte dos desejos, dos pensamentos, aonde a gente sente as coisas. Então, o coração na Bíblia, ela tem essa visão ampla, né? É um conceito amplo para o nosso ser.
E aí, então, mente e coração vai estar sempre intercambiável aqui na minha fala, tá certo? E essa mente, ela é um mistério em muitas áreas. Não é à toa que existem muitas ciências para compreender o coração humano, compreender a mente humana. Existe a psicologia, a psiquiatria, existe a neurociência, né? Neurobiologia, neurologia, enfim, existem muitas outras que tentam estudar a mente humana através da observação, através de pesquisas, para poder tentar entender esse ser humano que é tão complexo e uma mente que é tão complexa. E dentro de cada ciência dessa existem as várias teorias, por exemplo, psicologia. Se você já teve alguma experiência de ir para um consultório e ali ser aconselhado por um psicólogo, você deve ter notado, ou ele mesmo falou, que vai adotar uma certa abordagem, porque existem muitas abordagens teóricas dentro da psicologia. Desde que ela foi fundada no final do século XIX até hoje, se criou-se muitas teorias para tentar explicar esse ser humano e para tentar ajudar esse ser humano, porque o ser humano realmente é muito complexo. Só que nós vamos principalmente falar do tema de hoje pautado, claro, nas Sagradas Escrituras, na compreensão que as Sagradas Escrituras têm sobre o ser humano, quais são as soluções que ela dá para os seres humanos. E aí nós vamos ver também um pouco das experiências de homens e mulheres de Deus que também passaram por esses momentos de desespero e onde elas encontraram soluções para os seus problemas. Então nós vamos trabalhar um pouco essa questão, né? Porque a Bíblia relata as lutas pelas quais passaram muitos homens considerados gigantes espirituais. Aqueles homens, aquelas mulheres que nós admiramos nas Sagradas Escrituras, eles também passaram por lutas, né? Eles também tiveram seus grandes feitos, mas também passaram por determinados episódios e agiram como crianças assustadas, né? Diante de seus conflitos, diante dos temores que tiveram. Nós vamos ver alguns, para a gente poder observar como também o desespero estava presente na vida dessas pessoas. Entre elas, por exemplo, tem Moisés. Ele chegou, né, Moisés, a um certo momento do seu ministério, quando caminhava com o povo no deserto, ele chegou a um momento de desespero a ponto de pedir a morte. A pressão sobre ele era tão grande que ele sofria que ele teve uma hora que pediu a morte. Eu vou ler esse texto para você, é um texto que está lá em Números capítulo 11, versículo 11 ao 15, que diz o seguinte: Moisés disse ao Senhor: por que fizeste este mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ele começa aqui a sua oração, o seu diálogo com Deus, trazendo já um questionamento de Deus: Senhor, tu não tem amor por mim, não? Por que tu fizeste um mal tão grande para mim, dando essa carga de responsabilidade do teu povo? O povo é teu, né? E tu colocaste sobre os meus ombros, é uma pressão muito grande. Então ele começa, né, nessa oração, nesse sentido de, né, olha, a coisa está difícil, parece que o que o Senhor fez foi colocar sobre mim um negócio, né, pesado demais. E aí ele continua dizendo: será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva as crianças que mama até a terras que prometeste dar a seus pais? Então ele nesse diálogo ele coloca: olha, será que foi eu que fez essa criança? Será que é eu que tenho que ter a responsabilidade dela? Né? Na verdade, como ele sabia que o povo era de Deus, ele estava criando aqui uma linha de argumentação. Para quê? Para ele chegar mais na frente e dizer o seguinte: onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? O povo estava reclamando de fome, apesar de que o Senhor já estava fazendo cair sobre Israel, no acampamento de Israel, o maná, né? Só que aí o pessoal não estava nem obedecendo muitas regras do maná, porque no maná você tinha que tomar só o que ele era necessário a cada dia. Não adiantava guardar para o dia seguinte. O povo pegava mais do que precisava. Como sempre, nós somos seres falhos, injustos, né, e teimosos, então acabou que o povo ficava desobedecendo.
E aí por isso vinha algumas consequências também. Quando chegava no sexto dia, eles tinham que pegar a porção dobrada, né? Só que tinha gente que às vezes ficava teimosa, né? Pegava a porção lá, comia tudo, que chegava no sábado que não ia cair maná, passava fome. Então o povo era difícil, era complicado. Só que como o povo nunca reconhece a sua própria falha, reclamava para Moisés. É isso que estava acontecendo. E aí ele continua dizendo, né? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Olha só, o desespero da pressão que ele estava sentindo era tão grande, ele preferiria a morte a continuar, né, carregando aquela carga, aquilo que ele estava considerando um peso muito grande. E aí ele diz, se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Né? Então, ele está desesperado aqui, Moisés. Ele está realmente num momento tão duro na vida dele, de um peso tão grande, que ele chega a pedir a própria morte. Quantas vezes na vida da gente a gente também está numa situação tão difícil, tão desesperadora, que a gente não encontra solução. É um peso tão difícil de se carregar em muitos momentos de situações que a gente passa, que a gente às vezes só vê como solução a morte ou abandonar tudo, né? Como o pessoal diz aí também, chutar o balde, né? Digamos assim, jogar a toalha ou pendurar a chuteira, são todas expressões que são usadas para esse momento de desespero que a pessoa não consegue lhe dar conta das pressões e da adversidade do momento que está acontecendo. E aí pode ser relacionado a emprego, pode ser relacionado a relacionamentos, relacionado a luto, né, de perder alguém muito querido, alguém que, inclusive, às vezes é o sustento da família. Enfim, existem muitas situações que a gente se encontra nessa situação igual de Moisés e, às vezes, alguns, pelo grau do desespero, chega até a pensar em morte, né? Mas vamos ver mais à frente também outra pessoa que também teve um outro momento também muito difícil, de desespero também, e ela relata para nós essa história, que é o profeta Elias. Após aquele episódio, né, com os profetas de Baal, a qual ele ridicularizou 400 profetas de Baal, fazendo o desafio, né, de montarem fogueiras para holocaustos, né, e com carne de sacrifício, aquela coisa toda, colocaram água ao redor das fogueiras. Então Elias, ele desafiou os profetas de Baal, olha, orem aos seus deuses para que caia fogo do céu e consuma, né, esse holocausto aí. Em vez de você tocar fogo, que esse Deus de vocês toque fogo, porque a proposta de Elias é mostrar para todo Israel quem era um Deus verdadeiro. E aí, claro, como os profetas de Baal não conseguiram nada, Elias, quando ele ora ao Senhor, cai fogo do céu, consome todo o seu holocausto e ainda faz secar também aquela água, né, que estava ao redor das fogueiras. E ali ele mostra de fato quem é o verdadeiro Deus que existe, é o Deus único, Deus de Israel, mas por ocasião disso, Elias encontra força e também aderência do povo e acabam também exterminando os 40 profetas de Baal. Feito isso, né, a sequência é o texto que nós vamos ler agora de 1 Reis 19, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, nesse momento em que Elias, depois de uma grande vitória, e é interessante isso, né? O ser humano ele tem essa característica, é como nós somos, como se nós fôssemos bateria, né? Então tem aquele momento de carga, de energia, que a gente realiza coisas,
faz tudo de forma maravilhosa, se alegra, né, festeja, mas essa bateria toda vai descarregando. Aí vem a sequência, no caso do Elias aqui, uma promessa de morte, onde ele vai ser perseguido e ser morto. Aí, como ele já está com a bateria já descarregada, de tanta energia já gasta naquele evento, agora ele está triste, está deprimido e com medo. E um medo a ponto de ser um pavor, né? O homem que acabou de fazer uma coisa extraordinária, né? Onde exterminou 400 profetas de Baal, agora ele está com medo. Todos nós temos essa situação de às vezes estar num momento muito bom e de repente a gente cai, né? Usando a expressão em inglês, a gente fica down, né? A gente fica para baixo nesse sentido. A gente não encontra ânimo, não tem alegria, não tem mais energia. E aí, associado à falta de energia, ao cansaço, a todas essas coisas, ainda vem também ameaças ao nosso redor. E aí, juntando isso, chega esse momento de desespero, a qual Elias se encontra e ele chega a dizer para o Senhor, basta, eu não aguento mais, né? Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que meus pais. Esse momento que Elias se encontra aqui é normal para a vida de todas as pessoas. Tanto o caso de Moisés quanto o caso de Elias são situações normais do ser humano, que cada um de nós passamos. E eu gosto disso nessa Sagrada das Escrituras. As Sagradas Escrituras mostra para nós seres humanos igual nós. Apesar de que eles foram gigantes na fé, apesar de que eles foram homens profundamente espirituais, tiveram dons espirituais, tiveram ajuda de Deus, mas eles eram seres humanos como nós, passíveis dos mesmos sentimentos que nós temos, dos mesmos estados emocionais que nós temos. E ao mostrar isso para a gente se identifica com essas pessoas e mais, qual foi o caminho que eles tomaram? Os caminhos que eles tomaram, geralmente, para nós, é a luz, para que a gente também venha fazer alguma coisa baseado na experiência deles que estiveram com Deus, principalmente, né? Então, isso é muito importante nós atentarmos. Então, nós vemos aqui Moisés e Elias, gigantes espirituais, grandes homens de Deus, que tiveram esses momentos de desespero na sua vida. E por que nos desesperamos? E aqui eu trago 3 coisas para nós que explicam mais ou menos a questão do porquê nós nos desesperamos. Primeiro deles, quando temos um peso difícil de suportar, dependendo de como reagimos a isso, pode ser que desejemos a morte. Quando o peso é difícil de suportar. E presta atenção na palavra difícil. A palavra difícil não é igual à palavra impossível, né? E nós vamos já entender um pouco essa questão. Mas então, quando temos um peso difícil, né, de suportar, dependendo de como reagimos, isso pode ensejar a algumas pessoas o desejo de morte. Em casos de doenças graves, por exemplo, há pessoas que se desinteressam da vida e chegam a ponto de não querer mais lutar pela vida. Elas desistem. Como eu usei as expressões, né, do nosso cotidiano que as pessoas usam, né, pessoas que jogam a toalha e penduram a chuteira, né, ou outras que vão ao desespero de chutar o balde, no sentido de fazer alguma coisa mais exagerada, mais drástica, né? Segundo ponto do porquê nós nos desesperamos é que há pessoas cujo fardo da solidão é insuportável, né? Tem pessoas que nós já tratamos sobre solidão em aulas anteriores. Se você não viu, volte a algumas aulas anteriores, a gente falou sobre a solidão. Mas para algumas pessoas que ainda não aprenderam a lidar com a solidão, como nós ensinamos antes, para essas pessoas viver sozinho é insuportável. E essas pessoas ficam desestabilizadas emocionalmente e levando elas ao desespero, né? Então, essa é uma segunda questão. E a terceira é que a Bíblia fala, né, da questão da mutualidade. A Bíblia dá muita ênfase sobre a questão de viver em comunidade, que aqui está usando a expressão mutualidade. E a Bíblia mostra para nós a importância da mutualidade, porque enfrentar conflitos sozinhos é difícil.
né? Então, a ênfase aqui no terceiro ponto, do porquê nós nos desesperamos, é que a gente não consegue lidar com muitas situações difíceis sozinhos. E quando a gente se sente sozinho com essas dificuldades, com os conflitos que a gente tem que abordar, a gente chega a um momento de desespero, né? Então, são três coisas por qual nós geralmente nos desesperamos: pesos difíceis de suportar, solidão e, às vezes, a gente se encontrar sozinho diante de um desafio, diante de uma tarefa que nós temos que fazer, mas a gente sozinho não dá conta, a gente acha que todo mundo nos abandonou, né? E aí como nós lidamos então com o desespero? E aí nós vamos colocar três propostas de como lidar com o desespero. A primeira delas é contar com a graça de Deus. No começo aqui da nossa aula nós lemos o texto de Paulo, onde ele teve um momento de desespero. Ele fala de que ele recebeu um espinho na carne. É muito difícil saber e entender o que era esse espinho na carne, porque ele usa aqui uma expressão simbólica. Aí depois ele fala de que ele recebeu a visita de um filho do diabo que os bofeteou 3 vezes na cara. Então, não dá para saber muito bem o que foi que Paulo realmente estava enfrentando, mas aquilo trouxe um tal desespero na vida dele que ele orou 3 vezes, ou seja, aqui é a questão da insistência, né? Ele estava tão desesperado que ele orou várias vezes a Deus, pedindo, né, que o afastasse dele aquilo, que Deus o ajudasse a resolver aquele problema, que ele saísse daquela situação desesperadora. E o que ele ouve do Senhor depois dessa oração está registrado lá em 2 Coríntios 12:10. Então ele me disse, né, isso aqui é Jesus respondendo para ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa era a primeira solução que o Senhor deu para Paulo, é a qual nós estamos estudando aqui. A graça de Deus. Contar com a graça de Deus no momento de desespero. Contar com a graça de Deus nesses momentos em que a gente acha que o peso está difícil. Contar com a graça de Deus nesses momentos em que a gente se sente só e temos coisas para fazer que a gente não dá conta. Contar com a graça de Deus no momento de uma perda, no momento do luto, no momento onde as nossas energias, né, se enfraqueceram. Contar com a graça de Deus nesses momentos. E aí, quando Paulo entendeu isso, o que ele vai dizer? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Quando você vai para versículos anteriores, Paulo está tratando sobre a questão do gloriar-se por conta das revelações recebidas. Ele, o apóstolo Paulo, recebeu muitas revelações extraordinárias da parte de Deus. E aí isso faz com que qualquer pessoa se vanglorie, porque eu sou o profeta dos profetas, eu sou o apóstolo dos apóstolos, eu recebi a maior das revelações, só eu sei. Então, uma pessoa que não está com caráter totalmente trabalhado, ela se exalta pela excelência das revelações que recebe. No caso, Paulo, ele tinha que tratar isso no coração dele. Aí, para que ele não se orgulhasse, ele recebeu o espinho na carne. O tornou fraco, esse espinho na carne. Aí ele está dizendo: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso que a graça faz. A graça vem preencher-nos no nosso vazio de poder e de autossuficiência. A graça ela vem ocupar um espaço que a gente, de uma força que a gente não tem, para que a gente saiba lidar com as situações. É o Senhor operando em nós, para que a gente consiga ter êxito e saia do momento desesperador. Porque quando a gente confia na graça, não é mais nós trabalhando, é o Senhor trabalhando por nós. Por isso que Paulo mesmo vai dizer em 1 Coríntios 12:13, né? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Né? Tudo que a gente sofre é de ordem humana. Às vezes até mental somente. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha só.
Isso aqui é uma palavra do Senhor para os nossos corações. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Por isso que eu fiz ênfase no quadros anteriores, né, dizendo assim que uma das causas do desespero são pesos difíceis de suportar. Não impossível, porque eles são difíceis, mas eles podem ser suportados, porque o Senhor não dá carga além do que podemos suportar. E o texto continua dizendo, pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente, né, com a tribulação, juntamente com esse momento desesperador, o Senhor proverá livramento para que vocês a possam suportar. Isso é o que faz a graça do Senhor. A graça do Senhor não permite que um peso impossível esteja sobre os nossos ombros. Né? A gente não vai ser um Atlas, né? O Atlas, aquela figura mitológica da mitologia grega, né? Que carregava o mundo nas costas. Não, Deus não vai colocar o mundo nas costas. Às vezes a gente acha que está carregando o mundo nas costas, mas não estamos. Isso é um momento só de desespero nosso, é um momento só de que a gente engana, né? A nossa mente tem essa habilidade de enganar a nós mesmos. Né? A gente se trai. E aí a gente acha que está carregando o mundo nas costas, mas não. O Senhor não permite, a graça de Deus não permite que a gente tenha sobre nós um peso que não possamos suportar. E além de não permitir isso, Ele também nos dá livramento para que a gente possa suportar a carga que temos. Isso é muito importante para nós compreendermos. A graça do Senhor está sobre nós, ela é conosco, nos auxilia nesses momentos de desespero. E aí eu quero ler outros textos para você guardar no coração. Hebreus 4,16 diz o seguinte: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Né? Para ajuda em momento oportuno. Então, mais um texto aqui abordando sobre a graça nesses momentos difíceis. E aí a gente tem que se aproximar do trono da graça com confiança, com fé, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos essa graça que aperfeiçoa, essa graça que é o poder de Deus em nossas vidas. Né? Para ajuda em momento oportuno. Momento oportuno. Hebreus 13:5 também diz: Deus diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais o abandonarei. A graça do Senhor também nos concede a presença benfazeja, a presença consoladora, a presença ajudadora de Deus. O Deus em Espírito, que é o Paráclito, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nós temos. E ainda por fim, o Salmo 57, versículo 1 a 3 diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, até que passem o momento de desespero, de angústia, de dor, de sofrimento. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha a confiança desse salmista. Tem essa mesma confiança. Né? Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Então, mais esses textos para você ter no seu coração, anotar aí e usá-lo como consolo no momento do desespero. Segundo ponto para que a gente possa lidar com o desespero é encontrar um sentido para a nossa vida. Né? Muitas situações desesperadoras, ou elas têm o poder ou de nos desviar ou de nos fortalecer para cumprir um propósito na vida. Né? Então, quando a gente está passando por um momento desesperador, a gente tem que atentar para isso. Esse momento difícil que eu estou vivendo, esse momento de angústia, de dor, de perdas, né? De situação realmente em que te deixa angustiado. Esse momento, como estou reagindo a ele? Eles estão me desviando da fé, me desviando de um propósito da vida, ou estão me fortalecendo para isso? Tem uma frase do Nietzsche muito interessante que diz: aquilo que não o matava, o fortalecia. Então, esses momentos para nós, eles estão nos desviando, fazendo a gente ficar desesperado mesmo, perdendo a fé, chutando
o pau da barraca, jogando a toalha, ou a gente está nesse momento contando com a graça de Deus para que a gente encontre um propósito para a vida, né? Elias, por exemplo, diante daquele momento desesperador, que ele chegou a dizer, basta, Senhor, mata-me, né? O que foi que aconteceu na sequência? Versículo 5 diz, eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levanta-se e coma. A energia estava baixa, né, de Elias. Ele estava sem força nenhuma. E ainda por cima sentindo um grande medo por conta da ameaça de Jezabel. Aí o Senhor vem, manda o seu anjo para o fortalecer. Levante-se e coma. Aí mais para frente, né, lá em 1 Reis 19, de 15 e 16, é o seguinte, então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nínice, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Ou seja, o Senhor estava dando aqui um sentido, um propósito, uma função para Elias ainda cumprir. Além de o Senhor fortalecer o alimentando, o levantando, né? Em vários momentos na Bíblia aparecem situações assim, né? Tanto Elias como Daniel, depois de jejuar 21 dias, o Senhor vem, toca e restaura a força dele. E aí dá um propósito para eles. Dá algo que faça, que seja o sentido da vida deles, para ele encontrar significado na sua vida e aí encontrar nesse significado força para viver, né? São motivos para se levantar de manhã cedo. O Senhor sempre faz isso conosco. Todos nós temos um propósito. Todos nós viemos para esse mundo com uma missão a cumprir. Isso aqui que eu chamo de o sentido da vida, né? Aí eu quero explicar melhor sobre o sentido da vida baseado na tese do otimismo trágico. O otimismo trágico é um termo criado por um psicólogo da terceira escola vienense de psicoterapia, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl criou essa ideia do otimismo trágico, baseada na sua pesquisa, né, como neurocientista, e também pela sua experiência de campo de concentração. Ele era judeu, né? Ele estava com 30 e poucos anos na época da Segunda Guerra Mundial. Por ser judeu, ele acabou sendo preso. Ele teve que viver 3 anos e meio em campos de concentração. Ele passou por 4 campos de concentração. E lá, nesse campo de concentração, ele teve a experiência própria, né, daquilo que ele defendia sobre a questão de um sentido para a vida. Então, muitas pessoas que encontravam-se no momento desesperador dentro de campos de concentração, onde para a maioria deles que estavam vivendo fome, açoite diários, trabalhos no frio, eles ficavam nus no frio, no inverno intenso, né, da Alemanha. Para muitas dessas pessoas que não encontravam força para viver, eles corriam para uma cerca, né, do campo de concentração que era elétrica. Eles iam na direção dessa cerca para pegar nelas e morrer eletrocutado. Ele, com outras pessoas, fizeram um pacto entre elas de não irem para a cerca. E aí o Viktor Frankl ele percebeu que muitas pessoas encontravam forças para viver através de um sentido para a vida, através de um propósito. Um propósito de encontrar uma família, um propósito, por exemplo, no caso do Viktor Frankl, o propósito dele era ele continuar a carreira dele como psicólogo e ajudar muitas pessoas através da sua teoria que ele estava criando. Então, ele encontrou um sentido para a vida dele, aquilo o reanimou, o fortaleceu para aquele momento. E o otimismo trágico é você justamente no momento da dificuldade encontrar alguma coisa naquele sofrimento para lhe fortalecer e te dar um propósito para a vida. E aí eu quero ler para você aqui o que é a tese do otimismo trágico. Diz o seguinte: o pressuposto fundamental é de que mesmo que possamos ser inundados por um sentimento de vazio em situações extremas, tendemos sempre a buscar um sentido, pois possuímos uma tendência natural para procurar sobreviver e florescer em qualquer circunstância, né? Que é o sentimento de sobrevivência,
né? Isso é uma tendência natural de querer procurar sobreviver e florescer. Nesta perspectiva, as crenças espirituais, olha só o que ele aborda, né? Nesta perspectiva, as crenças espirituais assumem um papel fundamental para a nossa saúde e bem-estar, pois dão-nos uma visão do mundo que nos permite ter uma razão para viver, né? Ele traz muito essa questão das crenças espirituais, porque a crença espiritual, ela não só dá um sentido para nós, mas também um supra-sentido. O que quer dizer com isso? Por exemplo, na nossa fé que nós temos, nós descobrimos, através da fé que temos, um propósito e uma missão para vivermos nesse mundo. Isso é o sentido para a nossa vida. É um dos sentidos, inclusive. Porque você pode encontrar sentido no trabalho, encontrar sentido no amor, encontrar sentido na criação de alguma coisa em benefício de todos, né? E, nosso caso, que nós somos cristãos, todos nós recebemos da parte do Senhor uma vocação, um chamado para exercer alguma função nas nossas vidas, né? E aí é cada um de nós orarmos e descobrirmos, né, qual é o nosso chamado, qual é a nossa função, quais são os dons que o Senhor nos deu e que a gente tem que praticar esses dons. Então esse é o sentido para a nossa vida. E tem o supra-sentido, que é a vida eterna. Então ele trabalha muito essa questão. Viktor Frankl é um dos psicólogos que valoriza a dimensão espiritual do ser humano e que essa dimensão espiritual ela é livre, ela foi liberta e nessa liberdade ele tem o poder de escolher que rumo tomar diante das tragédias da vida, né? Da tríade trágica. A tríade trágica é culpa, medo e morte, né? Então ele trabalha essas três questões, né? E aí no otimismo trágico, diante dessas tragédias da vida, a gente ter essa visão otimista de que naquele sofrimento existe um propósito. E desse propósito nós temos que sair muito mais fortes. E aí dá para trabalhar toda a história de José, lá do Egito, né? Filho de Jacó, onde toda aquela tragédia que ele viveu de ser negado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, ser preso injustamente, né? Tudo aquilo que ele sofreu estava preparando ele para ele se tornar o governador do Egito. E aí ele mesmo reconhece diante dos irmãos deles: o mal que vocês me fizeram, Deus o converteu em bem. Então isso é otimismo trágico. É a gente, no momento de desespero, encontrar forças para encontrar um propósito para viver e aquilo ser a nossa força para poder fazer alguma coisa. Por exemplo, né, a Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna, depois da morte do irmão dela, que foi uma coisa para ela desesperadora, né, ela encontrou um propósito. Como ela ficou administradora de todos os recursos, né, do Ayrton Senna, ela converteu aquilo para projetos sociais e ajudar crianças. Então ela encontrou um propósito diante daquela dor. Então, outras mães que perderam filhos de forma trágica se tornaram também, criaram ONGs e outras coisas para que outras crianças não sofressem o que os filhos sofreram, né? Então, essas questões que fazem com que a gente entenda que a gente pode encontrar um sentido para nossas vidas diante do desespero e esse sentido ser a motivação, a energia que nos leva a acordar todos os dias e fazer alguma coisa de relevante, de significativo para nós e para os outros, né? É isso que é o otimismo trágico. E aí eu quero trazer mais 3 versículos para você, para essa questão do sentido da vida, você entender melhor, né? Paulo fala em Efésios 1, 4 e 5 o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então aqui Paulo está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já nos deu um propósito. Ele já nos escolheu nele, né? Em amor, ele nos predestinou, ou seja, ele estava nos destinando a alguma coisa, né? Predestinação é um destino dado anteriormente, né? E aí, que destino principal era esse que Deus nos criou antes da fundação do mundo, nos escolheu da fundação do mundo? Para sermos adotados como seus filhos, né? Segundo o propósito da sua vontade.
Deus ele teve vontade de nos adotar como seus filhos. E ele cumpriu isso na pessoa de Jesus Cristo. Né? Paulo fala melhor sobre essa questão da adoção, né, de filhos em Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Depois você pode ir lá entender melhor. Né? Então, Romanos também, 8, 28, vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, diante das tragédias, diante do momento de desespero, a gente tem que ter esse entendimento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque nós fomos chamados segundo um propósito. Existe um sentido para as nossas vidas. E cada situação que a gente sofre é uma situação de aperfeiçoamento. Hebreus fala a respeito de Jesus sobre isso, né? 2 vezes lá no texto de Hebreus fala de que Jesus foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos que sofreu. Os sofrimentos, eles devem nos fortalecer. E por último, 2 Tessalonicenses 1,11 diz: por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Né? Então, Paulo está na sua oração pedindo que o nosso Deus torne digno da vocação. Vocação é o chamado, é o propósito, é o sentido que Deus nos deu. E que Ele faça isso com poder, segundo o propósito, né, da bondade e da obra de fé que tem para cada um de nós. Amém? E a terceira forma de nós lidarmos com o desespero é a gente contar com a comunidade da fé. Lembra que uma das causas do desespero lá é a gente se sentir sozinho e diante de certos momentos de angústias ou de desespero, a gente não ter com quem poder contar, não lidar com a situação sozinhos, né? Então a comunidade da fé é uma das soluções também para lidarmos com o desespero, né? E aí é importante a gente esclarecer uma coisa, porque às vezes existe um pensamento errôneo no meio da igreja, de que a igreja é aquele lugar de pessoas absolutamente saudáveis, né? Tanto física quanto espiritualmente, né? De que a igreja é aquele lugar onde ninguém tem problema nenhum, todo mundo é perfeito, ninguém sofre, ninguém passa por depressão, ninguém passa por angústia. Na verdade, não é bem assim, né? Claro que a igreja, como corpo de Cristo, ela é uma igreja triunfante. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele vence nossas batalhas e existem muitas coisas já conquistadas para a igreja, como a salvação eterna, por exemplo. Mas nós temos individualmente dentro da igreja muitas pessoas que passam por transtornos e carecem da nossa oração, carecem do apoio da comunidade, carecem de uma ajuda, né? Que essa ajuda seja relevante em amor, em acolhimento e ajuda mútua. Nós precisamos da comunidade para muitos momentos nas nossas vidas. Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2, fala dessa questão de a igreja como comunidade consolar uns aos outros. Então diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, tudo que eles fizeram de errado já pagaram pelos seus erros. Agora é tempo, né, de ser consolado, de se alegrar, de festejar, porque o mal já passou. Então essa palavra de consolo, palavra de esperança, é uma palavra que tem que ter dentro da comunidade, onde um ajuda o outro, um fortalece o outro, um consola o outro, um coopera com o outro, um leva a carga do outro, como Paulo aborda, né? Então, mais alguns versículos para você ter entendimento da importância que a gente tem que ter de contar com a comunidade e a gente fazendo parte dessa comunidade, a gente ajudar outras também pessoas que estão também passando por momentos difíceis, né? Então, Isaías 145, 14 diz: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Isso aqui são palavras que você pode dar para uma pessoa que está no momento de desespero, uma pessoa que está desistindo de lutar, uma pessoa que está desesperada, e principalmente aquelas que, por conta de um estado emocional
como depressão, por exemplo, às vezes pensa até em morte. Chegue para essas pessoas e seja um consolo para ela. Tenha palavras como essa do salmista: o Senhor sustenta todos que vacilam e levanta todos que estão prostrados. 2 Coríntios 7,6, né? Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aqui é um exemplo que Paulo está dando, né? Que ele que estava abatido, ele que estava no momento de desespero, foi consolado com a chegada de um irmão que trouxe palavra de consolação para ele, que trouxe palavras de alegria para ele, que trouxe conforto para ele. Isso acontece dentro da comunidade de fé. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja exemplar no sentido de ser uma comunidade de fé consoladora, hospitaleira, e um ajudava o outro. E aí Paulo finaliza ali para nós em Gálatas dizendo isso, né? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. E se nós amamos uns aos outros, nós levamos a cargas uns dos outros, chorando com os que choram. E aí depois de tudo passar, se alegrar com os que se alegram. Isso é o que faz a comunidade de fé, isso é o que faz o povo de Deus com os outros. Consolam, confortam, ajudam, levam cargas uns dos outros. Porque a vida é difícil. Situações que nós passamos são difíceis. No mundo teremos aflições, Jesus diz. E diante dessas aflições, contar com a graça de Deus é muito importante, né? Encontrar um sentido para a vida e ter o apoio da comunidade. São 3 coisas importantes para nós lidarmos com o momento de desespero e assim a gente sair dessa situação, né? Onde o choro vai durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente tem que contar com essas verdades bíblicas sobre nossas vidas. Para concluir, né? A igreja, como parte do corpo de Cristo, deve estar disposta a ajudar qualquer pessoa que enfrente problemas cruciais. A solidariedade, o respeito e a ajuda devem alcançar cada família que sofre, né? A igreja fica mais parecida com Cristo quando ajuda a levar carga de irmãos que enfrentam problemas específicos, problemas crônicos de desespero, de angústia e aquilo que o atormenta, né? Cada crente deve pedir a Deus que o auxilie a ser uma verdadeira fonte de bênção para os irmãos que passam por semelhantes situações difíceis, né? Eu tenho momentos de dificuldade, você tem muita dificuldade. Então a gente vai se ajudando uns aos outros. E assim nós vamos, né, contando com a graça de Deus, encontrando um propósito no meio do sofrimento. E com essa ajuda mútua, né, a vida vai ficando um pouco mais leve, um pouco mais suportável, até que, né, a gente possa receber a vitória completa do Senhor e sair daquelas situações. Amém, queridos? Espero que essa lição tenha ajudado você para você encontrar luz nesses momentos de desesperos e angustia a alma do ser humano. E se foi proveitoso para você, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Nos ajude a levar a palavra de Deus e essas soluções para os conflitos da vida, para que outras pessoas também encontrem em Jesus Cristo solução para todos os seus problemas. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.